Aproveitar que a gente já está no ar, gostaria de dar bom dia a todos, bom dia a todos que estão assistindo. Essa é, na verdade, a gravação do podcast da Eleven Financial, então vocês que estão acompanhando no YouTube podem acompanhar, vão poder ver ao vivo e depois vai ficar disponibilizado nas plataformas de streaming e nas redes sociais da Eleven. Eu espero que eu não tenha travado, não travei aqui, que bom. Então, eu vou fazer as apresentações, eu vou começar aqui pelo lado sentido anti-horário, como sempre, em relação aos quadradinhos que eu enxergo na tela para manter a tradição. Temos comigo Sérgio Machado, sócio-gestor da Trópico, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, eu, Tomás Sarkis, economista da Eleven Financial. Em breve, o nosso querido James Goodbranson vai entrar para se juntar a nós. Bom dia a todos que estão assistindo, bem-vindos. Então, já vamos direto para o tema que, na verdade, não existe, né? O tema da JPC é o que a gente estiver a fim de falar na hora. Mas eu acho que tem um tema bacana, que é o seguinte: é o otimismo, o realismo e o negacionismo, tá certo? Eu acho que mais do que nunca, né, dessa vez a gente não precisa, né, no passado a gente se focava muito em erros estruturais que acabavam acontecendo em algumas decisões e, no fundo, sei lá, eu acho que o tempo passou, as grandes projeções catastróficas não se consubstanciaram, e agora a gente está passando para a fase das grandes projeções faraônicas. Tá? O mercado, o lindo do mercado é essa ciclotimia, né? Ele vai do inferno para o paraíso com uma frequência, né, constante. Ela nem é assustadora, porque como ele é frequente, quem se assusta com a frequência ou é louco ou realmente é negacionista. Né? Então, eu acho bem interessante a gente dar uma olhada nisso. A gente está numa fase boa. Vocês sabem que eu sou um otimista contumaz, graças a Deus, e por isso que eu ainda sigo vivo nesse mercado, apesar de tantas décadas. Mas a gente sempre tem que entender os processos. Eu acho que isso é o mais importante, né? Não é uma coisa... Quando a gente lá atrás avisava, não é tão ruim, tá, vocês estão muito otimistas, tal. Fomos taxados de viúva do diabo a quatro, o cacete a quatro, caramba. E agora a gente vai fazer de novo, eu acho que é um pouco esse meia-culpa. E você sabe que uma coisa que eu gostaria, né, ainda nesse prólogo, é um outro fato que esse me assustou um pouco. Sabido, eu fiquei de férias um tempo, eu voltei esse fim de semana e estava criticando uma reportagem do Pastore, que é um cara que eu admiro muito, porque já é a segunda crítica minha, porque a outro artigo dele ele negava a influência do juro baixo no câmbio, né? E ele agora novamente negou. E justamente eu falando nisso, eu concordo, ele tem uma pegada boa, que é o efeito da inflação na diminuição da relação dívida-PIB, coisa e tal, mas a negação, né, do impacto que taxas de juros, né, baixas criaram sobre o câmbio, isso é dado, cara, só não vê quem não quer. Mas é engraçado que eu tive, assim, desde acadêmicos, né, que falavam, não, o professor tem modelos econométricos, tudo bem, todo mundo tem. Só que o modelo precisa de uma crítica, né? Que é uma outra coisa que nós conversamos tanto esse tempo, né, Sensei? Que era assim, modelos usamos todos. A diferença de usar um modelo é carro, caralho. Todo mundo tem carro. Por que o Hamilton é campeão e tem um monte de cabeça de bagre? Você tem que saber guiar aquilo. A tecnologia é igual para todo mundo, mas você tem que saber operar a coisa. Mas isso me assustou. E uma outra coisa é um negacionismo assim, não, mas a gente está crescendo agora porque estava aquele juro de 2 lá atrás. Hello! Sabe? É um negócio totalmente absurdo, porque, na verdade, o juro baixo, na hora, travou o passado.
O que agora a gente está tendo, além do efeito estatístico, é um próprio efeito, né, que é o que a gente vai discutir, por que a gente está crescendo e tal, senão aí acaba tudo e eu falo tudo e vocês vão me expulsar daqui. Bom dia, estamos lá. Não, o prólogo já está feito e, por sinal, já temos até o título do podcast, já cunhado pelo Sérgio Machado. Jason, Samurai, comentário sobre essa introdução fantástica do Sérgio? A gente não tem como concordar mais com o Sérgio, que tá. A gente opera muito alinhado, a gente tem umas. A JPC ela não fala a mesma língua sempre, ela tem dentro dos seus meios as divergências entre pontos de vista, mas nós temos o core da JPC, ela fala sempre a mesma língua. E eu acho que um dos pontos importantes é o seguinte: eu vi um comentário que alguém fez no tweet do Sérgio, quando ele falando que ia fazer negócio da JPC, falando assim, que vai ser um debate entre os pessimistas costumazes contra o otimista costumaz. Para, gente. Uma coisa que nós já falamos em diversas vezes durante as lives da JPC, é de que, primeiro, não tem ninguém pessimista aqui, não tem ninguém otimista, nós somos basicamente realistas e pragmáticos. Ou seja, ninguém estava pessimista com a situação no ano passado, nós simplesmente tínhamos um ponto de vista que acabou se firmando além do que nós avisávamos, especialmente em relação à inflação. Foi um erro, juros a 2%, trouxe volatilidade cambial, a volatilidade cambial trouxe inflação, e não foi isso que fez o crescimento econômico, porque o crescimento econômico começou a ganhar corpo a partir do momento que elevamos os juros. E não foi por causa dos juros baixos, e nem por causa do juro alto, simplesmente porque você deu uma situação de câmbio que o nível de estabilização de câmbio no Brasil ele é um proxy de conforto muito grande para a população, porque já cansei de falar, já escrevi artigos sobre isso. O Brasil é uma economia fechada de intervenção estatal que depende de dólar. Ou seja, qualquer dólar volátil pega demais na inflação brasileira, qualquer dólar volátil. E agora imagine com esse IPCA 0,83. Eu era um dos mais pessimistas do IPCA, que eu acho besteira esse negócio de falar pessimista e otimista, porque um cara projeta 0,50 no mês em que está tudo falando que vai para 0,70, o cara não é pessimista, ele simplesmente errou. Mas quando observamos uma inflação mais alta nesse período, imagina se não tivéssemos a estabilidade cambial que nós tivemos. E eu digo estabilidade cambial é no sentido, o dólar vem caindo e ele vem constantemente caindo, com baixa volatilidade. Há um aumento de demanda por reais por parte dos estrangeiros. Eu já conversei com 3 fundos de investimentos estrangeiros que estão vendo o Brasil com bons olhos, não porque o fiscal melhorou, o fiscal continua uma droga. Ou seja, não era o fiscal que estava impactando o câmbio. Não era o fiscal, era a Selic. E não porque a nossa situação macroeconômica melhorou, mas porque, comparativamente aos emergentes do ano passado, nós estamos descontados, nós temos ali oportunidades. E aí, mostrando um crescimento econômico que supera qualquer perspectiva de abertura de hiato, ou seja, esquece a abertura do hiato, amigão. A abertura do hiato não vai servir para nada. Agora, se precisar bater uma inflação de demanda, ela bate esse ano. Por enquanto, não é inflação de demanda. Por enquanto, é uma inflação de energia, ou seja, uma questão climática, que hoje nós estamos com o dia um pouco mais nebuloso, mas não chove onde deveria. Fica chovendo em São Paulo não enche represa. Nós temos uma inflação de commodities, ou seja, imagina se o real estivesse ainda mais desvalorizado com as commodities, com a pressão que elas estão gerando agora. E nós tivemos o PPI na China hoje muito forte, acima das expectativas, e a China já está se mostrando preocupada com o fato de ela ter dado um tiro no próprio pé. Agora ela está dizendo que o tiro no pé está doendo e ela está tentando curar o buraco que ela fez no próprio pé. Ou seja, ela gerou uma especulação monstruosa, fazer uma formação de estoques gigantesca no ano passado, na perspectiva de que em algum momento os Estados Unidos pudesse se tornar um grande demandante dessas commodities e ele estaria estocado disso, dados os planos de infraestrutura americano. O plano de infraestrutura americano não está saindo, o Biden não está conseguindo convencer cré-cum-lé lá, principalmente os democratas, de que um aumento ridículo de impostos possa ser produtivo, e o core democrata está querendo de todo jeito fazer com que esse aumento aconteça, como se fosse uma espécie de compensação, um imposto sobre fortunas, alguma coisa no sentido de trazer uma justiça social. Ou seja, está indo para um lado muito estranho os democratas nos Estados Unidos. Aí, Jimbo chegando.
E aí, nesse sentido, você tem um problema mais grave de que a China agora vai precisar lidar com essa questão de commodities. Se a gente for olhar esta inflação que nós estamos passando agora de curto prazo, eu tenho algumas coisas que me dão um alívio em termos de projeção olhando daqui para frente. Nós tivemos uma discussão longa, né, Sarkis? Eu, você e o relator, sobre modelos de projeção de inflação. O que nós fazíamos, como nós trabalhávamos, o que nós fazíamos no Python, como nós fazíamos, nós usávamos Sarimax, efetivamente como nós nos utilizávamos das coletas, e dentro dessas coletas, como é que era feito o processo de coleta, como é que era feito as projeções em cima de cada índice e tudo, e no fim nós chegamos à conclusão de que existe um fator muito importante dentro no final da projeção, que é o beta, que é aquele fator que vem da percepção do economista, que é aquilo que faz o ajuste final na projeção e diz, olha, o modelo está legal, mas não está batendo com a realidade. E é aí que você precisa inserir a sua percepção humana dentro do modelo macroeconométrico. E para entender que aquilo pode estar errado. De alguma maneira, você precisa corrigir, ou você corrige observando de novo a coleta, rodando de novo os indicadores, vendo se teve algum erro de sério, coisa parecida, ou efetivamente que o número está fora da realidade por alguma razão simplesmente estatística. E aí, quando eu olho para frente, eu tenho algumas percepções um pouco mais positivas em relação à inflação. Não que nós não tenhamos problema esse ano e não que nós não tenhamos problema no que vem. Eu acho que a primeira percepção importante há sinais por parte do empresariado aqui do Brasil e do exterior de que a inflação causada por choque de oferta está começando a dar sinais mais fracos. Não de que ela esteja caindo, mas de que há muita gente já recebendo coisas de novo. Ou seja, uma série grande de pessoas com quem a gente conversou tiveram essa percepção. Olha, putz, o que estava travado na China já desde o ano passado eu consegui receber. Parou de vir picado, veio o lote cheio. E isso são empresários no exterior, inclusive o pessoal que fica no nosso grupo fechado lá do WhatsApp. O Vitor Cavalcante estava lá comentando isso também, que a empresa dele começou a receber algumas coisas. Eu conversei com empresários aqui do Brasil dizendo a mesma coisa, ou seja, aquela percepção do rompimento da cadeia de suprimentos está começando a se dissipar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de commodities. A China está incomodada com a besteira que ela fez. E dentro da China não cessou a especulação por commodities. Você pode olhar o minério de ferro ontem à noite, a pancada que deu. E isso porque a China já está falando de questão de controle de preços, alguns preços internos, mas obviamente vai passar por commodities. Ou seja, há sinais de que a inflação pode começar a dar certos alívios no lado da oferta. Ponto. Nós podemos ter a pressão, de novo, pelo lado da demanda. Por isso que a gente tem que ficar atento, porque esquece a abertura de ato de produto, amigão, aquilo tudo que ficou todo mundo cantando bola no ano passado para tentar justificar que o Banco Central rompesse o effective lower bound, fosse para o juro lá para baixo, gerasse uma distorção no real por conta da não preferência do investidor estrangeiro ao Brasil aos nossos pares internacionais, gerando uma monstruosa volatilidade da moeda, transformando o real na pior moeda de todos os emergentes, agora está precisando corrigir. Agora, o meu medo é que o Banco Central precise agora, como está agora virou todo mundo engenheiro de obra pronta, vire todo mundo agora e comece a dizer meu Deus, o Banco Central precisa subir para 6,5, o Banco Central precisa subir para 7. Ou seja, o que nós dissemos lá atrás? Todo mundo que está advogando por juro baixo agora vai chegar lá na frente, a hora que der desculpa a palavra, a cagada, vai todo mundo advogar por overshooting. E é exatamente o que está todo mundo fazendo agora. Vai todo mundo advogar por overshooting de juros. Incrível, e são as mesmas pessoas. E a falta de autocrítica, porque para falar errar, todo mundo erra, cara. Nós erramos um monte de vezes, não tenha dúvida. Mas eu acho que a diferença que a gente nunca teve essa prepotência de falar, porque eram verdades definitivas. Se lembra? É menos 12 e a inflação vai ser deflação de 2 e acabou e tem que jogar 0. E a gente fala, exatamente. Calma, vamos ver o tempo, deixa a boiada passar no pasto, vamos ver quantos bois vão morrer. E aí, de repente, a coisa muda também. Porque grande parte dessa evolução agora de PIB, isso é efeito estatístico, calma. Sim. A gente tem que ver o tamanho do auxílio que vai vir, 2, 3, 6, 4, a gente não sabe, mas sabe que vai vir. Né? A gente sabe que vem auxílio. Agora, como, quando
E que ponto... Agora, o mais louco é essa coisa. Esses caras estavam falando em crescimento do PIB a 3,5 ontem. Ontem, ninguém gritando 6, e já tinha os festeiros falando, quando vem o 7? Hello! Né? Nós revisamos para 5, números, o pessoal achou que a gente era pessimista por estar revisando para 5. Eu preciso revisar para 5. Estatisticamente, eu estava errado. Você não revisar para 5. O primeiro trimestre veio 50 basis points acima do que eu esperava. Se eu não revisar para 5, errado estou eu. Eu estava com 4,48, eu tenho que revisar para 5, caramba. E aí começa, né? E um outro ponto de overshooting que é claro, né? Quando você vê os grandes bancos gringos, não as casas de análise gringa que são boas, mas os grandes bancos, e principalmente no speech, para o povão, não é o speech interno, quando todo mundo vira numa hora de... Você fala, né, justamente a ciclotimia ela é tão clara, né, que são os mesmos caras, é a mesma linha. Né? Então, que a gente sempre conversa, procure ver as casas que você, né, lê. Né? Não leia qualquer coisa indistintamente, porque a imprensa adora, né? Fala assim, Bank of America muda para 5. Aí pergunta, ele acertou o ano passado? Não. Semestre passado? Não. Ano retrasado? Não. Década passada? Não. Pô, e aí, por que o cara que não acerta nunca, né, é chamado para bater pênalti? Né? O cara que tem a perna torta vai bater pênalti? Não, cara. Sabe? Então, o Garrincha fazia isso. Exatamente, mas aí é 1 em 1 milhão. Né? 1 em 1 milhão. Então, é essa coisa, né? Eu acho que a gente está... Por isso que essa turbulência, né, de discursos, né? Então, de reexplicação do passado, né, que o Jesus não é Genésio, e a reexplicação do futuro, né, que o Tenório não é Tiburcio. Então, e fica essa coisa... Mas eu acho engraçado, né? Eu estou achando legal que, como eu estou levinho, né? Nada como a cabeça limpa, você consegue enxergar, né, esse processo. E a mesma coisa, né? Tem muita gente perguntando, não, mas agora essa euforia, olhando a letra fria da lei, ela está errada. Tá. Mas está errada, estava errada como estava errado os caras jogarem a curva de juro a negativo. E adianta, a gente nunca foi contra. A gente falava, está errado. Mas não a gente surfou na onda. Exatamente. Já falou. Nunca tomei dinheiro. Se alguém tem alguma dúvida aí em relação ao que a gente, como estratégia de fundo, tem, olha nossos resultados. Só olhar o retrospecto. Muito simples. Você vai lá e olha lá, tá lá no site. Entra lá agora. Pode entrar no Instagram, tem lá meus resultados do mês de maio. Falam por si. Isso é muito importante, porque é o seguinte, eu vou falar brevemente e eu já passo a palavra para o James. Mas é assim, quando a gente vê agora a situação, não só o alívio temporário que a gente teve no fiscal, por uma questão contábil muito mais do que por uma questão estrutural. Mas faz preço, beleza. Então, alívio fiscal, um banco central, querendo ou não, mais vigiante em relação à inflação, muito mais vigiante do que já esteve quando a gente alertava. E um processo agudo de recuperação econômica rápida, perspectiva de vacina, não tem como a gente não se portar um otimista no curto prazo. Agora, daqui a 2 anos, quando a reforma não acontecer, quando a gente sentir essa perda de PIB potencial que tem de legado com pandemia, com uma estagnação da produtividade, esse preço vai ser cobrado lá na frente, como sempre é. Se a gente negligencia a reforma, esse preço vai ser cobrado lá na frente. Isso aconteceu assim, diversas vezes na história econômica do Brasil. Agora, e é o que a gente tem se posicionado muito, né, Levan, é o seguinte, e apesar desse passivo gigantesco que a gente vai ter que cuidar lá na frente, agora a gente tem uma onda muito positiva para surfar. A gente tem uma maré boa. E nós, como gestores, como alocadores, como pessoas que recomendam, o nosso dever é estar do lado certo da onda, é não remar contra a maré. Então, exatamente. Nosso papel aqui é alertar os riscos, mas falar, bom, mas na hora de alocar meu dinheiro, de colocar meu dinheiro, eu vou surfar com aquilo que está fazendo sentido no momento. E se a sua tese central for contra aquilo que grande parte do mercado está pensando, você pode sofrer
um pouco no curto prazo, mas isso pode ter uma recompensa muito Compensa grande. no longo prazo, exatamente. Aliás, o tweet que eu estava comentando era no tweet do James, não era seu, Sérgio. O cara falando que do otimista costumaz contra os pessimistas costumazes. Tá errado, a gente nunca foi pessimista costumaz aqui. Estamos aqui exatamente falando de um cenário. Estamos sendo realistas, falando de um possível cenário de Goldilocks no curto prazo para o Brasil. Aí eu quero até colocar o Jimbo aí na conversa. Manda ver, gringo. Vamos lá. Só tá no mudo. Bom, tá. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tô aqui ao vivo de Florianópolis. É muito com chique. Os nossos, muito chique. Mas está chovendo, então não tá chique, não. Tá frio e com chuva. Mas, bom, eu estava pensando muito essa semana sobre a fala do discurso da Yellen no domingo, em que talvez vocês já falassem sobre isso. Não sei se eu estou repetindo minha fala. Ok. Que é tipo, e até postei, né? War is Peace, Freedom is Slavery, né? Do George Orwell, do grande livro 1984. E que, de repente, agora, juros são bons para o Fed. Alta de juro é bom para o Fed. Que coisa mais absurda que talvez eu já ouvi nos últimos 10 anos, que com a duração que o Fed tem, nesse momento, que uma alta de juros seria boa para ele. Não, de jeito nenhum. Newspeak. Newspeak, totalmente. Bom, então, estou assim, falando sobre ondas e etc., poxa, a gente tem nós somos investidores quantitativos. A gente viu os nossos modelos sinalizarem uma recuperação muito forte em commodities, etc. A gente surfou aquela onda. Agora vai ter uma onda positiva em varejo aqui no Brasil. Assim, pensa sobre a situação. Vamos pensar sobre lojas Renner. Eu não tenho, no nosso fundo sistemático, que é high frequency, provavelmente nesse momento tem Renner no fundo, mas como disclosure. Mas assim, o ano passado estava tudo fechado. As únicas vendas da Renner eram as vendas online. E agora está tipo 80% aberto de novo. A base de comparação, a situação macro, especialmente com inflação, está muito perigosa. Mas também tem a realidade de reabertura que vai estimular um pouquinho, assim, eu acho que conceito mesmo vendas vai ser incalculável para muitos dos varejistas, porque no ano passado same-store sales estavam em zero. Não tinha venda, basicamente, fora online. Mas estou bem mais preocupado com a situação nos Estados Unidos. A gente foi de uma situação de caos para uma outra. Uma situação de desemprego, descontrole fiscal, vírus, fechamento da economia. Agora, assim, temos uma situação que é inacreditável, na verdade. Tem tanta vaga. Ninguém... Eu li eu acho que foi no Yahoo Finance, o New York Times, que tem um strip club em New Orleans que está pagando bônus de $1.000 para atrair modelos de signing bonus, porque tem falta, ninguém está querendo trabalhar, porque todo mundo está ganhando seu Universal Basic Income, né? Seu auxílio lá nos Estados Unidos. Então, eu estou bastante preocupado sobre esse descontrole, principalmente fiscal nos Estados Unidos. Vamos ter distorções. Está todo mundo, assim, nos últimos 12 meses, bebendo em casa, treinando Bitcoin e gastando dinheiro do governo. Agora vão ter que trabalhar de novo. E o que vai acontecer? Eu acho que vai ser... A gente vai
ver muitas distorções no mercado financeiro nos próximos 6 meses. Jimmy, eu tenho um pouco medo disso também, porque duas coisas que eu ouvi muito estranhas da própria Yellen e duas coisas contraditórias. A primeira é ela falar que exatamente os juros maior é melhor e inflação é de boa, dá para aguentar. Como é que você fala que juro maior é melhor e que inflação maior é de boa? Não faz sentido. Fora que a inflação atinge, em qualquer lugar do mundo, atinge primeiro os mais pobres. Isso é óbvio, né? Mas acho que um dos maiores problemas dos Estados Unidos, eu acho que está sendo essa insistência monstruosa que vai acabar dando um problema maior para o Biden do que ele imagina em trabalhar esse plano de infraestrutura junto com o orçamento, um plano de infraestrutura de 2 com um plano de orçamento de 6 trilhões de dólares, que conta com gasto fiscal monstruoso, mas quer se financiar em partes por uma elevação de impostos, principalmente de ganho de capital, ridícula. E o problema é o seguinte, pode-se pensar o equilíbrio dessa questão de efetivamente o que pode se fazer ou não em termos de elevação de impostos nos Estados Unidos, quanto é mais justo, quanto não é mais justo, mas, ao mesmo tempo, você vê que o princípio da elevação de impostos é esse nanny state, ou seja, você está com o Estado cada vez maior, cada vez mais presente na vida das pessoas e cada vez mais controlador nesse sentido, o que é uma coisa muito voltada àquele left-wing dos democratas. Ou seja, boa parte da insistência com a liderança da Pelosi, que para mim é o Trump de saias, eles querem inserir isso de qualquer jeito nos Estados Unidos, e esse nanny state ele fica perigosamente pesado, a gente já viu agora pela elevação do custo de mão de obra. Os últimos dados que saíram de produtividade e custo de mão de obra teve uma elevação significativa por conta exatamente das pessoas estarem em casa. Porque eu vi um meme que tinha lá um anúncio no McDonald's, no drive-thru do McDonald's, pedindo paciência, porque eles estavam com short staff, porque as pessoas estavam preferindo ficar em casa jogando o jogo da vampira gigante. Que é Resident Evil, novo Resident Evil. Então, isso é uma coisa grave que está acontecendo nos Estados Unidos. Já estão citando, o próprio Powell citou que terminar aí por volta... O Powell, não sei se foi o Powell ou se foi o próprio Biden, mas que terminar agora para julho os auxílios é uma boa ideia. E ter terminado em fevereiro era uma boa ideia, mas terminar em junho deve ser uma boa ideia, especialmente por conta do verão, que tem uma demanda muito grande por mão de obra temporária nos Estados Unidos, dados os serviços. E, obviamente, precisa resolver esse problema, porque os Estados Unidos está indo na contramão em diversos aspectos, está gerando uma inflação deles mesmo muito alta por conta dessa enxurrada de recursos que está sendo colocado, e pode chegar a um ponto que ele pode frustrar o mundo ao não conseguir aprovar plano nenhum, porque o mundo está esperando um plano de infraestrutura, todo mundo está contando mais ou menos com o plano republicano, porque eu lembro lá atrás os republicanos falando de um plano de 990, na hora de sentar na mesa eles jogaram para 500 e está chegando a 900. Ou seja, deal 101, né? Escola, primeira matéria de negociação. Se chegar a esse 1 trilhão, é um plano excelente, é um plano ótimo, vai dar um suporte aí para os preços de commodities, vai ser uma injeção de liquidez na economia e vai fazer a coisa crescer. Mas não pode ser aquele plano louco dele, de principalmente esse universal income, que está deixando, já mostrou na prática que está deixando o cara em casa sem fazer nada. Exato. E assim, complementando, todo esse cenário que a gente citou de recuperação da economia brasileira, vacinas, um fiscal contabilmente melhor, ele é quase lastreado na perspectiva de que o externo vai estar favorável, vai seguir favorável. Exatamente. Assim, é condição fundamental. E eu vou fazer o contraponto aqui. Se a gente tivesse um externo deteriorado, assim, primeiro que commodities não estariam no nível que estão agora, e isso machucaria demais nossa balança comercial, que está porrando dia após dia. Isso ajuda muito no crescimento do PIB e na questão cambial. Se o externo não tivesse favorável, assim, é muito provável que a gente ainda estivesse em uma crise
e não em um agudo processo de recuperação. Então, deva a isso as condições favoráveis que se dão no cenário externo. Dito isso, diante de uma perspectiva de alta consistente da inflação, em um cenário no qual o custo da mão de obra fica consistentemente mais alto, em outras palavras, é difícil tirar o cara de casa, você precisa dar muito dinheiro para tirar o cara de casa, isso Não vira parar custo. de dar dinheiro para ele, pelo o Estado parar de dar dinheiro para ele. Isso vira custo para o empresário, isso vira custo que invariavelmente é repassado por preço. E isso de transitório não tem nada, como o Fed está dizendo, isso de transitório não tem nada. Materializado esse cenário, em que resultaria em um tapering mais cedo do que o previsto pelos membros do Fed hoje, mais ou menos para 2023, isso colocaria uma água do chope bem azeda neste nosso processo de recuperação. Esse é um dos riscos, talvez seja o principal risco que a gente monitora quando a gente pensa na recuperação brasileira. É água quente no chope morno. Isso. Sérgio? Bom, eu acho que agora, então, voltando um pouquinho, né, que a gente... É que, realmente, você nota que, nessas horas de otimismo, ninguém olha para fora. Né? Nessa parte, assim, problemas vindo de fora, coisa nenhuma. Nos Estados Unidos já vacinou todo mundo, aquilo está uma beleza. Então, a gente... Aquela história, o processo, né, do que é bom é ótimo e o que é ruim é bom, ele é o fato hoje em dia. Né? A gente tem que... a minha preocupação justamente hoje é como a gente deve se posicionar nessa fase de tanto otimismo. Então, não é aquela coisa básica de chegar e falar, não, vem que está tranquilo. Não, não é isso, tá certo? Porque essa época de bons humores, ela pode continuar, porque é o que dá para indicar. Pelos dados estatísticos, a gente deve ter ainda dados bons de atividade, ainda dados bons de comércio e dados ruins de inflação, porque, ao mesmo tempo, vamos e venhamos. Enquanto você tiver o comércio melhorando e a parte de atividade melhorando, você vai ter um pouco de pressão de preços, que a gente não pode esquecer que a nossa estrutura, né, a produtiva segue com sérios problemas, tá certo? Eu acho que eu tive conversando... Você não consegue ter ganho de produtividade para aumentar a margem. Não, está faltando ainda. Está faltando fornecimento de partes, peças. É só ver esse fenômeno que eu acho que, quando você fala em veículo, aí dentro fala, veículo o quê? Veículo é a indústria mais evoluída que a gente tem no Brasil. É uma estrutura de assembly, né? Você tem aqui debaixo dela tem uma infinidade de empresas gerando emprego, gerando riqueza. Né? Não é olhar o carro é coisa de rico, né? Que de vez em quando você ouve isso. Né? Então, as pessoas tendem a querer humanizar, ou, pior que tudo, politizar uma discussão que é meramente técnica. Se falar o que é a estrutura, né? A melhor estrutura que a gente tem no Brasil de produção é a partir de automóvel, porque ela seguiu tendo investimento. Ao contrário da grande parte da nossa indústria, que foi sucateada, os gringos continuaram a investir aqui. Tinha uma estrutura... Graças ao Collor. Sem dúvida, senão a gente ia carroça, a gente ia andar de Trabant aqui, tá certo? Niva e outras coisas lindas. Né? E não duvido logo, senão na Argentina é capaz deles estarem indo para esse lado. Mas, ou seja, isso daí a gente nota que continua com dificuldade e é a cadeia produtiva mais evoluída que a gente tem. E ela continua ainda destroçada. Não destroçada, desarrumada, vamos falar. Destroçada ela estava ano passado. Desarrumada. Então, você nota que, pela primeira vez na vida, né, carro está sendo vendido acima da tabela FIPE. Tem ágio no carro usado. Né? No carro novo não tem ágio, mas falta. Né? Você vai... Estava conversando com um amigo meu que tem uma rede de empresa aí, precisava comprar Saveiro, essas picapezinhas pequenas. 90 dias
de espera, e aí deu os 90 dias, pediram mais 60, e acabou. E o cara estava comprando 10, né, que estava comprando um na fila. Falta moto, falta coisa. E aí, na parte de alto custo, então é ridículo, não tem fila de 2 anos. Mas eu acho. É aquela história. Então, esse é o lado negativo. Eu acho que tem um lado positivo, né, que eu, com as minhas viagens, eu tenho sempre uma visão muito crítica e eu vou meio de esponja. Né? O investimento imobiliário no interior é monstruoso. Né? Não estou falando aqui é São Paulo, não. E nem é Mato Grosso, que são, né, você sempre associa a fronteira agro mais porrada. Minas, estive na Bahia, sabe? E eu acho que tem um lado que isso, vamos dizer, os modelos não pegam. É que você imagina, nós estamos há 1 ano e meio nesse inferno. E tem muita gente que está acabando, tem muita gente que já ficou no desvio, infelizmente, né, dos 14 milhões de desempregados, que existe, inclusive, um estudo que, se você tirar os que estão desanimados, né, tem um termo desalentados, aqui, né? Tirando os desalentados, pularia isso para 17 um dia para o outro. Mas você tem quantas microempresas ficaram? Um monte, né? O pessoal que não tinha qualquer gordura foi-se e não volta, né? Esse cara, ele simplesmente foi alijado daquele processo, daquele tipo de negócio, ele não mais o terá. Ele pode ter um outro menor, mas uma coisa que eu comecei a sentir chega uma hora o cara fala, Brasília, foda-se, sabe? Reforma, foda-se, eu tenho que sobreviver. Então chega uma hora que o cara vai, então você começa, eu acho que parte desse ânimo, inclusive, que a gente tem tido é a revolta dos oprimidos. O cara fala, eu não posso ficar mais parado, cara. Porque se eu ficar mais parado, o restinho que eu tenho, eu vou morrer amanhã. Então, eu acho que esse processo ele acaba gerando uma retroalimentação, porque esse cara vai procurar um imóvel para alugar, aluga, vai ter que comprar uma mesa, uma cadeira, e aí a economia ela vai se retroalimentando. Né? Então, esse eu acho um lado positivo. E eu acho que é engraçado que eu vi isso ao vivo lá, tá certo? Eu vi, nesse interior eu vi. Então, voltando a ter construção, eu fui no mesmo lugar, eu tinha ido lá em 1 ano de diferença, eu voltei, né? Eu tinha ido no começo da pandemia, ainda quando dava para dar uma viajada, fiquei esse tempo todo fora e voltei agora. E fiquei impressionado, cara, porque eram lugares que eu ia pensar que iam estar sofrendo muito, e não. Eles estão saindo antes da gente. Né? Então, é lógico, são estruturas melhores, né? Você tem mais rapidez de alocação. E não tem a dúvida que aí teve um fato positivo. Aquela taxa de juros ridícula, ela induziu o pessoal aí, a quem tinha dinheiro, a procurar algum tipo de investimento alternativo. Esse eu acho que é o único fato positivo que teve dessa taxa de juros foi uma busca por outros investimentos mais produtivos. O que eu não gosto efetivamente pelo atraente dela com o crédito, né? Exatamente. O que eu não gosto é isso, que é decisão na porrada. É falar assim, ou você vai comer hambúrguer, ou vai comer vegano e com cacete, né? Ou você come um ou come outro. Não, aí eu sou, nesse ponto, eu sou liberal para cacete. Eu acho que governo ter decisões que induzem, mais do que induzem, obrigam o cara a tomar decisões de investimento, eu não posso ser favorável. Mas eu tô com uma visão momentaneamente bem positiva. Assim, eu estou gostando do que eu estou vendo. A inflação não é surpresa, não vou falar, estou gostando da inflação, não. Sabe, acho uma merda. Sabe? Mas como é uma coisa que a gente já sabia, não vou falar assim, que susto todo dia da mesma coisa. Não, quem sabe tomar susto com a mesma assombração, isso só com a sogra. O resto a gente muda. E a gente tem que ser meio criativo na coisa. Mas é aquela história. Hoje eu estive até conversando com um analista político que eu gosto muito, de manhã teve um call também, e que ele joga um pouco daquela água fria do que é Brasília, né? Do que
que aquilo lá continua sendo aquilo que a gente conhece, vamos dizer, melhora de lá nada. Vai vir alguma coisinha na reforma tributária, vem alguma coisinha na reforma administrativa, vem, mas vem aquele milho para os pintos, né? Não vem nada não vem ração para fazer galo de briga, não. Mas está lá, o problema está lá. Volto a falar, a nossa função como trader, como analista, não é saber o que vai acontecer em dezembro. É a gente ir navegando nesse rio da forma mais segura, né, cara? Evitar as corredeiras, evitar as cachoeiras e, principalmente, evitar entrar nas grandes ondas, né? Quer de otimismo, quer de pessimismo. Ser aquela história, o nosso velho nome, cautela na coisa e tranquilidade, né? E vamos ver. E ao lado positivo, eu acho que é uma coisa que a gente já conversou isso no passado. Se lembra que a gente falava que o grande erro no Brasil é a gestão dessa pandemia que e foi de qualquer matiz, porque não teve ninguém que botou uma opção boa, não teve nenhuma proposta política boa, só se critica, sabe? Ninguém, não teve, tirando o Dória, que teve nessa coisa de fazer a vacina e tal, mas depois errou várias vezes. Então, ou seja, independentemente disso, uma coisa que vai sobrar vacina no segundo semestre. Já está, ontem teve um negócio, está sobrando nos Estados Unidos, da Janssen, 80 milhões de vacinas, tá certo? O que acontece? Você botou de um lado uma pandemia maluca e do outro lado o espírito selvagem do investidor. Os caras estão gastando um absurdo e vai ter vacina sim, né? Então, temos um custo, né, impagável de 500 mil mortes e mais, não sei quando chegar, mas tem uma coisa que é um alento, queira ou não, sabe? Eu não torço para lado nenhum, eu torço para esse país dar certo, eu torço pelas pessoas viverem, caralho. E queira ou não é se é porque choveu mais do que devia, que a lavoura é boa, ótimo, vamos agradecer, né? Então, eu acho que essa é uma parte que precisava. Isso é um dado que a mim me foi uma grata surpresa, porque eu esperava isso acontecendo mais a partir de julho. E a gente já está tendo as sobras hoje. Tá? Se está sobrando hoje, vai sobrar mais. Então, quem sabe a gente consegue ter o país imunizado antes do fim do ano, e não só 150 milhões de pessoas. O Jimbo já está imunizado, mas ele foi lá fora, né? Isso daí é golpe. É golpe? Isso é golpe. Não, mas olha só. Tem que tomar cuidado para não ir aproveitar esses convites para ir para essas boates que estão tá tendo pegar a cepa nova. Não, o que é golpe é o fato de eu ter que pagar imposto para os Estados Unidos, mesmo com meu domicílio fiscal sendo o Brasil. Isso que é golpe. Então, eu aproveitei do fato de todos os meus impostos pagos ao longo da última década para ir lá e me vacinar. Mas, com certeza. Mas é justo, né? Pagou alguma coisa. Pelo menos você tem alguma coisa de volta nas taxas que você paga. No Brasil é uma dificuldade. A gente paga, mas o que vem, quase nada. É verdade. Não, eu estava pensando sobre... Só falando, acompanhando um pouquinho mais do que o Sergião falou sobre mão de obra, etc. Um cenário real nesse momento, tá? Na minha vida, na vida da minha esposa, a Mandy, a gente comprou um terreno. Eu estou ficando mais velho, vou fazer 48 esse ano. Em 2 semanas vou fazer 48. Tenho uma filha com já 20 anos. Então, assim, coisas acontecem, casamento vai acontecer com ela nos próximos 10 anos, e aí? Então, a gente comprou um terreno para construir um sítio pequeno lá nos Estados Unidos. O terreno a gente comprou 6 meses atrás. Morreu meus AirPods, desculpa. Terreno
que compramos 6 meses atrás já dobrou em valor, mas a gente não está conseguindo construir porque não tem ninguém Material para fazer a construção. E então tem essa escassez de mão de obra, então a gente não está construindo, a gente parou o processo de construção. Eu, assim, iria sugerir para minha esposa para vender, mas se eu fizesse, ela me jogaria fora da casa, mas realmente é uma situação grave nos Estados Unidos que virou inacreditável. E o meu medo é que isso vai virar Universal Basic Income, renda universal básica, né? Como se fosse não simplesmente uma bolsa família americana, mas assim um dever, um direito de renda que a gente nunca teve nos Estados Unidos, que vai criar mais distorções, mais escassez na economia. Então, estou bem preocupado culturalmente com a situação que essa não foi de repente. A gente já, assim, chegamos nesse ponto ao longo dos últimos 10, 15 anos, por devagar. Mas eu acho que estamos dentro de uma nova realidade americana de mais práticas socialistas e que vai criar mais problemas no futuro. Bom. Nanny State no seu âmago, né? Isso é terrível. Eu acho que a questão americana ali, a gente já comentou aqui, ela é mais profunda do que parece, porque está pegando uma geração inteira. Ou seja, está se tornando até um problema geracional. E vai muito de encontro a boa parte desses grupos agora que são ditos progressistas, mas que são pós-progressistas, que inclusive eles não conseguem nem falar mais com os progressistas, chegou-se o ponto de discordância tão grande que eles não conseguem nem mais falar com os progressistas, que eles colocam assim, em todos os manifestos desses grupos progressistas, eles colocam que o problema é o capitalismo. Ou seja, tudo no cerne de todos os problemas é o capitalismo. Eles só esquecem que, efetivamente, o capitalismo foi onde as grandes garantias de direitos humanos foram criadas. As garantias dos gays, as garantias dos negros, todas as grandes garantias foram criadas sobre a égide do capitalismo. Sob a égide do capitalismo. O único país que permite casamento de homossexuais no Oriente Médio é Israel. Uma nação livre e uma nação capitalista. E aí você começa a ter uma série um problema cultural grande de uma parcela da população que cresceu sob tanta opulência, opulência de recursos, opulência de comida, opulência de educação e de saúde, que começam a achar que isso é o normal e que isso pode ser simplesmente distribuído a rodo, sem notar que nos países onde isso foi tentado, efetivamente, se distribuiu pobreza e não riqueza. Porque no momento em que você não tem quem mais produz a riqueza, você não tem como distribuir. E é mais ou menos a idiotice que a Glaze Hoffman falou no Twitter hoje, reclamando do Jeff Bezos estar indo voar com a nave lá para fora, que esse dinheiro podia ser melhor gasto. Ela podia olhar para a verba de gabinete dela, que só esse ano gastou R$21 mil de gasolina. E vem falar besteira na rede social sobre o que a pessoa faz ou não, sobre a acumulação de capital e tal. Mas esperar dali é a mesma coisa, esperar uma tartaruga bater o recorde de 100 metros rasos, né, mano? Não, ou esperar que a tartaruga bata palma, né? A tartaruga do chão, ela não bate palminha, tadinha. Quer dizer, mas aquilo ali realmente, concordo com o Sérgio, dali não sai. É que, infelizmente, a gente, como ser humano, tenta projetar no outro, dentro da expectativa do que a gente tem como visão de mundo. E aí você ouve uma besteira dessa, você fica irritado. Mas, pelo amor de Deus, o Jimbo tem razão quando ele fala isso. Você tem um problema grave cultural sendo criado nos Estados Unidos, está sendo capitaneado pelo novo governo, mais do que nunca sendo capitaneado pelo novo governo. Tentou ser rechaçado pelo governo Trump, mas o Trump foi um desastre de comunicação. Se você for observar, o governo Trump nem sequer foi um mau governo, ele até foi um bom governo em alguns aspectos, mas ele foi muito ruidoso, desagradavelmente chato, e ainda mais com uma oposição
mais ou menos parecida com a oposição brasileira, que cria, que se sustenta sobre narrativas. Aqui no Brasil é a mesma coisa, A gestão do Bolsonaro foi uma desgraça? Foi horrível a gestão do Bolsonaro na pandemia. Foi péssima. Mas agora fica com esse papo, é genocida. Não, desculpa, gente, para. Você não sabe nem o que é um... Pesquisa o que é um genocídio antes de falar uma besteira dessa, entendeu? O cara é péssimo, fez uma gestão péssima, ainda é contra a vacina. Ele tem 450 mil mortes na vida, pelo amor de Deus. Ele chama Covid, sabe? Não. Ele não chama Covid. Ninguém matou 450 mil pessoas, sabe? Agora, isso eu acho que é onde se perde e é onde polariza ainda mais essa coisa. Exato. E tem o outro lado daquele negócio de ficar com aquela briga de cloroquina, porque cloroquina. Gente, peraí, se você pegar os Fauci e-mails que foram vazados agora, os e-mails lá do Anthony Fauci, o secretário de saúde lá dos Estados Unidos, você pode ver que ele fala contra a máscara, ele fala a favor de cloroquina, ele fala um monte de coisa. Só que o que está faltando é você ter uma perspectiva equilibrada, porque o que já disseram, a cloroquina nos estágios avançados não funciona. Só que aí quando você fala de tratamento precoce aqui no Brasil, eu falei, não, eu tenho que tomar cloroquina para evitar de pegar. Tratamento precoce significa que do momento em que você pegou a doença, você tem administrado uma dose de certos medicamentos que pode te atenuar os efeitos da doença. É só isso o tratamento precoce. Não fica se entupindo de cloroquina e achando que isso vai funcionar. Mas essa polarização ela acaba indo para outros aspectos, inclusive para a economia. Ou seja, a gente não consegue avançar em diversos aspectos porque você tem uma polarização política tão grande, não só aqui no Brasil como no mundo, que é o que está gerando o problema para a aprovação de um plano importantíssimo de infraestrutura nos Estados Unidos, mas que está sendo barrado por uma questão polêmica por parte do núcleo democrata, que é muito duro, mas que não está conseguindo transpassar tanto a questão do filibuster, que é a obstrução que tem nos Estados Unidos, estão tentando tirar isso. Só que os democratas moderados estão dizendo, se tirar o filibuster agora, quando entrar os republicanos, eles vão nadar de braçada. Então, para de falar besteira e vamos todo mundo voltar ao equilíbrio. Eu quero complementar e já encaminhando para o encerramento, alguns pontos que eu quero tratar. Primeiro, sim, em relação a essa discussão, vacina, cloroquina, assim, a gente tem uma solução muito boa para endereçar, que é vacina. Assim, aí não é eficácia comprovada, é vacina. Então vai tomar vacina e pronto, acabou, resolve o problema. O que está dificultando o Brasil, que nem o Sérgio falou, não é necessariamente a nossa escassez de oferta e de doses. Elas existem. O problema hoje está nas regras que ditam quem que pode tomar ou não. Esse negócio de comorbidade, profissão, assim, abre uma margem para corporativismo e para a pessoa falar, não, mas eu sou importante também, eu preciso tomar. Aí vai um monte de gente furando fila que não deveria estar tomando vacina, mas, dado que a regra é essa, aí eu falo, bom, então vai tomar, dado que a regra é essa. Eu já vi um monte de gente que enche a cara, fuma, bebe, faz um monte de besteira e agora está com comorbidade tomando vacina, né? Mas tudo bem. O problema é a regra, que atrasa. Tem um artigo, por sinal, muito bom no Brasil Journal, do economista-chefe do Verde, do Daniel, falando exatamente sobre isso. Eu recomendo darem uma olhada. Tem que mudar a regra, tem que voltar a vacinar por idade, assim, vai acelerar muito. Junta isso com a oferta de dose, vai acelerar e em breve, esperamos nós, salvo, sei lá, uma nova cepa indiana, Argentina e Colômbia, Uruguai, tudo subindo o caso de Covid, é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, sim, mas se tudo der certo, daqui a uns 4, 5 meses vai virar uma coisa do passado, o mundo vai voltar a girar sem máscaras e esperamos nós. Mas com vacina, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre Estados Unidos, eu acho que o que descreve essa polarização, não dá para saber quem começou, de que lado começou, que não é, mas enfim, o que descreve isso é uma coisa que chama política identitária. É esse sentimento de que o que importa é o eu e sempre mais fechado. Mimimi. É daí que vem o termo mimimi. Sempre mais fechado numa ideia. Nessa ideia individualista de que não, eu sou um tipo muito especial de ser humano, então eu preciso ter um tratamento muito, muito especial. Tem um livro, que é esse aqui, que eu estou segurando aqui, O Progressista de Ontem e do Amanhã, escrito por um cara que chama Mark Lilla, que ele é um professor de Colômbia, democrata, ele é um democrata, e ele explica nesse livro como que se deu essa falência do Partido Democrata. Como que eles mesmos
diante dessa perspectiva de que cada indivíduozinho tem uma peculiaridade muito especial e deve ser tratado de um jeito muito especial, como que este modelo explica parte da polarização que a gente vê hoje e o porquê o Partido Democrata demorou tanto para voltar ao poder e os riscos agora que isso pode trazer para os Estados Unidos. Everyone is a special snowflake. Exato, exatamente essa ideia. E pode parecer bobo, mas não é. Isso dita, de fato, rumos e diretrizes e pilares partidárias no maior país do mundo, que, bem ou mal, é a nossa referência cultural. Então, o que acontece lá respinga muito no que acontece aqui, ajuda muito a gente a entender esses fatores. Então, para finalizar, aí já deixando até uma provocação, quando a gente pensa em renda básica, olha, eu particularmente eu sou a favor, eu acho que é uma ideia positiva, porém, o que não dá, assim, ou você escolhe, você pode ter uma renda básica, mas o valor que você vai dar para cada pessoa tem que ser substancialmente menor, ou você escolhe uma parcela focalizada, como por exemplo o Bolsa Família, você focaliza isso e aí você consegue expandir o benefício. O que não dá, e eu concordo integralmente com vocês, é dar $1.400 para todo mundo. Não dá, não dá. Exatamente. Não tem espaço. Se considera o poder de compra básico, uma paridade de poder de compra, $1.400 é muita coisa. Então, isso vai desincentivar as pessoas a trabalharem, ponto. Então, é uma escolha de política pública que a gente tem que fazer. Ou O ser humano tende ao conforto, essa é a grande questão. Ou você focaliza e aumenta o benefício, ou você universaliza, isso tira o custo de fiscalização, ver se o cara de fato ele continua uma condição de pobreza, isso ajuda em um ponto, mas em contrapartida você tem que dar um benefício mais baixo. O que não dá é essa aberração geracional que a gente está vendo. Eu não sei aonde que foi o James, não sei que buraco ele se enfiou. Caiu. Ele avisou aqui no WhatsApp que ele caiu. Ah, tá. Achei que Floripa ele tinha sido tomado pelas. Não é nada. Ele foi ver aquelas boates de striptease lá. Foi ver o bônus que estão pagando. Agora não vai poder já ser nota de $1, tem que ser de 20. Isso. Bom, dito isso, considerações finais para a gente já encerrando nessa 1 hora maravilhosa. Sérgio? Eu acho que o mais importante que eu estou vendo hoje é o seguinte: eu prefiro viver num ambiente mais otimista que num pessimista, tá certo? Você acordar tendo que matar não um leão, mas 15 é muito pior do que tendo que matar um só. Só que a gente tem que ter presente qual é o real, a situação real para o futuro, tá certo? Então, estamos surfando uma onda boa, vamos acompanhando a onda, não é negar isso, mas entender e aquela coisa, saber por que está acontecendo, por que existe esse otimismo, né? Não é porque o país está explodindo, agora acabou a crise, não. É uma somatória de fatores que estão levando a isso. Então, acho que o importante, a economia, sempre é entender, né? Para você poder se posicionar. Só isso, Sérgio. Acho que, de novo, a gente concordando muito. Acho que o aspecto da recuperação agora não pode ser desprezado. Mas, acima de tudo, também tem que tomar cuidado, que eu acho que o equilíbrio da política monetária agora tem que ser muito mais pensado por parte do Banco Central, que ainda que haja uma inflação corrente muito grande, ela tem um aspecto de demanda reduzido, então ele tem que ficar muito atento ao que ele vai fazer, porque se ele der o overshooting, ele pode fazer não a normalização parcial, e sim a normalização total dos juros, e se ele fizer a normalização total dos juros, ele pode deixar de ter juro neutro e ter juro regressivo. E isso pode ser danoso para o país num momento muito importante que ele está tendo agora da perspectiva de recuperação econômica. Então, agora, a política monetária está tendo que corrigir o passado, pensando muito bem no futuro. Ou seja, jogar para 6,5, jogar para 7, só porque o overshoot e o mercado está doido querendo pedir, também não vai cair na do mercado de novo. Tem que ficar atento a isso. Então, assim, com cautela, a gente tem um cenário legal, tem um cenário positivo, tem que tomar muito cuidado com a inflação. É uma inflação que é difícil de ser lidada com política monetária e que, se não tivéssemos as elevações de juros que sustentaram uma estabilidade do câmbio e a volta do investidor estrangeiro para cá, inclusive dos exportadores em relação ao câmbio contratado, vários com quem eu conversei estão trazendo de volta os reais para o Brasil, que para eles agora vale a pena, dada a estabilidade cambial.
nós estaríamos numa situação de inflação muito pior do que a gente está observando agora, que está ferindo metas de 2023. Ou seja, você teria uma inflação que se transferir uma inércia tão grande para 2022 que 2023 precisaria ser tomado cuidado, daí a necessidade real de um overshooting. Não é o caso ainda, precisamos tomar cuidado para pensar nisso. Não é o caso de overshooting agora. Então é isso, pessoal, acho que vamos ficar atentos. Ninguém aqui, como a gente fala aqui, olhando aqui atrás, ninguém quer ficar com o mico na mão, então vamos ficar bem atentos, porque o cenário é positivo em diversos aspectos, pode trazer benefícios ao Brasil. Se acontecer alguma reforma um pouco mais do que Quirela, e sim um pouco mais de ração, aí a gente pode ser a coisa um pouco melhor, porque Quirela é comida de pinto, não é comida de frango, né? Então, se começar a vir um pouco mais em termos de reformas, aí a gente pode ter um contexto macroeconômico, inclusive, melhor do que a gente está observando agora, porque o estrangeiro está de olho e está voltando aqui para o Brasil. Perfeito. Batemos 1 hora e alguns minutos de podcast, um prato cheio para quem não conhece, uma vergonha, mas quem não conhece o JPC é uma vergonha, mas prazer a todos. Para quem já conhece, é sempre um prazer imenso participar de uma roda de discussão com esses seres humanos espetaculares como que a JPC trouxe e uniu. Enfim, eu queria mandar um abraço a todos os membros que não puderam comparecer, o Vitão, o relator, o nosso ilustríssimo Adeodato Neto, e agora que caiu o James. E lembrando que esse podcast, essa live, como que a gente queira chamar, vai ficar disponível aqui no YouTube, nas plataformas de streaming, nas redes sociais da Eleven. Então, acesse, compartilhe. E um grande abraço, uma boa semana, bom resto de semana a todos. Se cuidem, cautela e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima, pessoal.